Como a Adriana falou, ele é autor de inúmeros livros que tratam desses temas ligados ao golpe de 1964, ao aparato repressivo que funcionou no Brasil durante a ditadura militar. Sem nenhuma dúvida, é a maior autoridade no Brasil, na Academia Brasileira, sobre esse tema. Então, assim, é a pessoa mais indicada para falar, tanto para os alunos do curso de História, quanto para os alunos do curso de Arqueologia e para o público em geral. Então, aproveitem, porque é uma oportunidade rara de ter alguém com esse currículo se dispondo a participar de um evento aqui na UFES. E a nossa sorte é que quando eu convidei ele para a favor da UFES, fora todas as outras questões, é que o Vitória fica só a 50 minutos no Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa que vive viajando, então ele fala que quando ele vê um avião, ele já começa a ficar meio traumatizado. Então, ele pôde vir hoje, infelizmente para ele vai voltar hoje mesmo para o Rio de Janeiro, porque viagem não é conflito. Se bem que ele tem um projeto, quando se aposentar, ele vai abrir uma agência de viagem, porque ele tem experiência nisso. Milhares e milhares de quilometragem em aviões, em hotéis, então ele vai poder trabalhar muito nessa área. Então, eu vou passar a palavra para o professor Carlos Fico. Ele vai fazer a explanação inicial sobre o tema, que está no programa, que eu imagino que todos vocês receberam, que é Violência, Trauma e Frustração no Brasil e na Argentina, o papel do historiador. E após a explanação dele, nós vamos abrir para perguntas, para observações, para que as pessoas possam interagir com o professor Carlos Fico. Então, com a palavra, o professor Carlos Fico. Obrigado, Pedro, obrigado, Adriana, a todos os organizadores. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente eu viajo muito, nós estamos nos últimos momentos da avaliação da CAP e na semana que vem nós passaremos 2 semanas lá em Brasília para homologar os resultados finais de todos os cursos de pós-graduação em História do Brasil, inclusive o daqui, da UFES. Hoje, no almoço, a Adriana tentou extrair de mim a nota que nós demos ao curso. Eu não posso divulgá-la ainda, porque depende da homologação do Conselho Técnico Científico da CAP. Mas é ótimo. Mas o programa teve um desempenho muito bom. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, inclusive por isso. E também pelo tema Memórias, Traumas e Rupturas, esse encontro que vocês promovem aqui. É um tema que me é muito caro, porque é sobre algo bem próximo a memórias e traumas que eu vou falar. Porque eu venho pesquisando a ditadura militar brasileira há muitos anos, vinha pesquisando há muitos anos. E em certo momento eu entendi que deveria expandir o escopo dessa pesquisa e optei quase que intuitivamente por comparar a nossa ditadura militar com a da Argentina. Porque, enfim, são próximos, há tantas comparações que são feitas entre o Brasil e a Argentina, e então foi isso que eu pensei em fazer para ampliar um pouco a abrangência dessas reflexões. E quando eu fiz isso, quando eu comecei a pesquisar a ditadura militar argentina, eu vi que a comparação ela é de algum modo indevida. Os processos históricos são muito diferentes na Argentina e no Brasil. E uma das questões que me pareceu uma das questões que me pareceram fundamentais para o estabelecimento dessa comparação é a da violência. Essas minhas pesquisas sobre a Argentina, em comparação com a ditadura brasileira, eu comecei a fazê-las há uns 6 anos, mais ou menos. E foi um pouco no processo de constituição aqui no Brasil da chamada Justiça de Transição. Imagino que todos vocês saibam que depois de eventos traumáticos,
é comum que haja a instauração de um processo que se chama de justiça de transição, ou seja, todos os tipos de procedimentos que de algum modo buscam reparar os prejuízos, indenizar as vítimas e eventualmente punir os culpados. Depois da ditadura argentina aconteceu isso, e agora, recentemente, no Brasil, tem havido também uma série de iniciativas nesse sentido. Provavelmente vocês já ouviram falar da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, que foi criada em 1995, a Comissão da Anistia, que foi criada alguns anos depois, e, finalmente, a última, a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada em 2012, e que está trabalhando nesse momento. Por que essa problemática do presente se mostrou, de algum modo, como significativa e interveniente nas minhas pesquisas, que afinal são, como não poderiam deixar de ser, sou historiador sobre o passado. A história do tempo presente, ela tem uma imbricação muito forte com a política contemporânea. Nós, historiadores, que trabalhamos com os temas recentes, temos em geral uma demanda, uma interação e muitas vezes uma cobrança grande do mundo dos vivos, o que até torna bastante estimulante esse tipo de pesquisa, a história chamada do tempo presente. E no caso dessas duas ditaduras militares e das memórias que elas constituíram e dos processos de justiça de transição que se instauraram na Argentina e no Brasil, há uma comparação que é feita não por nós historiadores, mas pelo público em geral. Muitas pessoas se dirigem a mim, palestras, conferências, e perguntam o seguinte: mas se foi possível punir os militares argentinos, por que os militares brasileiros não são punidos? Essa é uma questão frequente. Você sabe que logo depois do término da ditadura argentina, no primeiro governo civil do Alfonsín, houve um julgamento e punição das juntas militares. Aqueles militares que integraram as juntas governativas durante a ditadura militar argentina, de 76 a 83, foram julgados e punidos. E no caso brasileiro, não. Vocês sabem que nenhum militar brasileiro foi punido, muito ao contrário, em função da lei da anistia de 1979. Então essa é uma questão. Essa é uma questão que chamou para mim a atenção, a importância que tem o tema da violência. Porque se trata de um evento, como nós chamamos em história do tempo presente, um evento traumático. Um evento que gerou uma onda muito grande de violência, tanto na Argentina quanto no Brasil. Aliás, muitos episódios do século XX foram marcados pela violência, sendo um emblemático o Holocausto. E talvez vocês saibam que muitos analistas julgam que essa noção, a noção da violência, ela é a categoria, a noção essencial para nós compreendermos a história do tempo presente, a história do século XX. E, portanto, a noção de justiça de transição, ela é comum a diversos países. Existiu em diversos países. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois, mais recentemente, por exemplo, a mais famosa Comissão da Verdade é a da África do Sul, que se inaugurou depois do regime do Apartheid. Assim também em diversos países latino-americanos. Mas, enfim, esses eventos traumáticos, sejam
seja o nazismo, seja o fascismo, seja a própria Segunda Guerra Mundial como um todo, eles, segundo diversos autores, devem ser entendidos, devem ser lidos segundo essa categoria da violência. E assim também as ditaduras militares. Diversos analistas, diversos pesquisadores, como Henri Rousseau, ou como Beatriz Sardo, para citar um francês e um argentino, julgam exatamente isso, que há algo em comum entre esses eventos traumáticos, de modo que nós poderíamos, de algum modo, analisá-los também em comum. O que haveria em comum, justamente a marca da violência, que inaugura uma memória traumática e, portanto, demandam também, todos eles demandaram ou têm demandado, processos de justiça de transição. Em geral, esses processos vêm imediatamente depois do término desses eventos. No caso brasileiro, vocês sabem que demorou muito. A ditadura militar brasileira acabou em 85 e só no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, 10 anos depois, que se inaugurou a primeira medida muito tímida de justiça de transição, que foi exatamente essa comissão sobre mortos e desaparecidos, que apenas fornecia atestados de óbito aos desaparecidos, porque vocês sabem que as pessoas que sumiram durante a ditadura militar, além do trauma violento que é isso gerou para as famílias uma série de questões, porque sem poder declará-las oficialmente como mortas, enfim, havia uma série de questões que essa comissão de 95 resolveu. Uma medida simples que, mesmo assim, foi muito negociada com os militares. Fernando Henrique Cardoso teve muita dificuldade para arrancar essa comissão sobre mortos desaparecidos, assim como depois a comissão da anistia, assim como depois a comissão da verdade, foi muito negociada também pelo governo de Dilma Rousseff. Bom, o meu ponto aqui, hoje, com vocês, é um pouco polêmico. Eu quero sustentar que a noção da violência não é a mais adequada para a análise do regime militar brasileiro, justamente como consequência das comparações que eu tenho feito com a Argentina, país em relação ao qual me parece, sim, que é fundamental utilizarmos a noção da violência para analisar a ditadura militar de lá. Mas no caso brasileiro, não. E é esse o ponto que eu gostaria de sustentar com vocês. Muitos analistas que usam a categoria da violência como norte analítico de todos os eventos traumáticos têm adotado conceitos, categorias analíticas como o de sociedade do medo. Esses países, como por exemplo o Paraguai, a Argentina, o Chile, o Peru, o Brasil, teriam vivido durante os regimes militares uma atmosfera dominada pelo medo, e daí a expressão sociedade do medo, de modo que isso faria com que nós tivéssemos que analisá-lo segundo essa ótica. Por que eu acho que essa, por exemplo, que é uma noção decorrente da prevalência da noção de violência, né? A noção de sociedade do medo, ela é decorrente da crença segundo a qual a categoria da violência existe. Por que eu acho que isso é inadequado? A ideia de que a sociedade é vítima de um regime autoritário violento, ela é uma ideia, de algum modo, bastante simplista. Por
porque dificilmente esses regimes prevalecem sem alguma forma de apoio. Mesmo no caso da ditadura militar argentina, que foi extremamente violenta, sem dúvida nenhuma, extremamente violenta, mas o golpe de 76 foi recebido com alívio pela sociedade. Porque, talvez vocês saibam, a luta armada na Argentina, ela era muito forte antes do golpe de 76. E foi ainda durante o governo democrático de Isabel Perón que se instaurou uma operação repressiva muito forte, chamada Operativo Independência, ainda no governo constitucional. Então havia um conflito marcado por mortes, assassinatos, atos de terrorismo, violência nas ruas, cadáveres nos terrenos baldios. Quando veio o golpe, a sociedade estava esgotada, a sociedade argentina. A sociedade viu com alívio, ninguém reclamou, muitos apoiaram e viram com alívio, porque o governo de Isabel Perón era um governo bastante frágil. Então houve alguma forma de apoio. Por outro lado, essas categorias, como a sociedade do medo, elas também impedem, se não impedem totalmente, tornam muito difícil a percepção de que, além desse apoio, houve apoio à intervenção militar, houve apoio também à repressão. Há uma pesquisadora argentina, Marina Franco, que nesse momento desenvolve exatamente esse tipo de pesquisa. O quanto a repressão violenta, ela foi sustentada, apoiada por denúncias de civis, por participação de civis. Também no caso brasileiro houve isso. E a crítica à luta armada? Será que eu, como historiador, devo fazer a crítica da luta armada na Argentina e no Brasil? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Claro que sim, nós devemos analisar criticamente a luta armada e ver até que ponto ela colaborou para retardar o retorno à democracia. Mas vocês veem que é uma questão delicada. Tratar, por exemplo, fazer a crítica da luta armada durante a ditadura era praticamente impossível, as pessoas estavam sendo mortas, torturadas. Então, essa problemática das sociedades que viveram eventos traumáticos, ela inaugura, a sua análise pelo historiador é uma análise complicada, porque enfrentamos os historiadores, questões delicadas, temas tabu. Fazer a crítica da luta armada, ainda hoje, é muito difícil, tanto na Argentina quanto no Brasil e em outros países que a viveram. Muito difícil. As pessoas me dizem, mas você está fazendo a crítica da luta armada, dizendo que ela retardou a volta à democracia no Brasil, isso é uma atitude reacionária, como é que você... Porque há uma mitificação, há uma heroificação dessa memória sobre o passado desses eventos traumáticos. E, portanto, a noção de sociedade do medo, ou a noção de violência pura e simplesmente, ela tende a ocultar essas duas coisas, o apoio da sociedade e o fato de que houve violência também por parte da esquerda. Então são duas coisas complicadas da gente tratar. E eu acho que no caso dos nossos dois países, da Argentina e do Brasil, a ideia de violência, ela só é adequada para o primeiro caso, da Argentina, por algumas razões. A primeira é a grande visibilidade da violência, da repressão e da luta armada que houve na Argentina. Na Argentina, a violência era
absolutamente visível. Os generais argentinos davam declarações públicas absolutamente chocantes, dizendo que nós vamos matar todos os subversivos que forem necessários para que a Argentina recobre a paz. Vamos matar, vamos fuzilar, vamos fazer, vamos acontecer. Ademais, também os conflitos na rua eram frequentes. Há um livro maravilhoso de Pilar Calveiro, que inclusive foi traduzido e lançado semana passada aqui no Brasil, no qual ela descreve os campos de concentração. Porque houve campos de concentração na Argentina durante a última ditadura. Então havia uma escala, uma dimensão e uma visibilidade enorme no que se refere à violência na Argentina. Não surpreende que a sociedade argentina tenha constituído uma memória traumática em relação àquele fato. Portanto, me parece inteiramente adequado usarmos a categoria da violência para a análise da ditadura militar argentina. Foi assim também no Brasil? Não. Não houve no Brasil a visibilidade da violência que marca o caso argentino. Não houve por algumas razões, nós podemos especular sobre essas razões, mas concretamente os militares buscavam ocultar, os militares brasileiros, eu estou falando agora do caso do Brasil, os militares brasileiros buscaram ocultar de todo modo a violência, enquanto puderam. Isso talvez se deva a esse mito que é tão forte no caso do Brasil, da história incruenta. Vocês já ouviram falar desse mito da história incruenta? Segundo o qual, aqui no Brasil, tudo teria se passado sem grandes traumas, sem grande violência. Então, a independência, a república, tudo foi conquistado sem grandes guerras e sem grande violência. Olha, a gente sabe que isso é falso, mas os mitos têm uma força tremenda. Talvez por isso os militares brasileiros tenham sido tão ciosos nesse sentido, de ocultar a violência. A gente pode comprovar isso de diversas maneiras. Uma que eu pude quantificar é a questão da censura. Vocês sabem que mais da metade das proibições determinadas pela censura diziam respeito a conflitos que havia na rua entre a luta armada e as forças da repressão. Eventualmente, um grupo, por exemplo, assaltava um banco para angariar fundos, encontrava-se com a polícia, com os agentes da repressão, havia um tiroteio. Qual era a primeira coisa que os militares faziam? Mandavam uma proibição de que aquele assunto fosse noticiado no dia seguinte nos jornais, ocultado. Mais da metade das proibições determinadas pela censura diz respeito a isso. Mais da metade da censura política dos jornais. E muitos sistemas foram criados para ocultar essa violência. A censura é um deles, já havia censura de eleições públicas, mas a partir dos anos 60 criou-se no Brasil a censura política para a ditadura, mas também, além da censura, outras iniciativas, como a propaganda política. A propaganda política, talvez vocês saibam, ela veiculava na televisão pequenos comerciais de 30 segundos com uma imagem extremamente positiva do Brasil. Nós estaríamos no melhor país do mundo, o brasileiro um povo otimista, e vivíamos um milagre econômico com o PIB crescendo a taxas espetaculares de 10, 12, 11%, tudo isso graças ao governo dos militares. Então você tem a censura,
E você tem a propaganda, uma propaganda massiva, uma propaganda moderna, uma propaganda que fez muito sucesso. Até hoje as pessoas se lembram daqueles personagens, os mais velhos, do Sugismundo, das campanhas que eram feitas e das músicas marcantes, que até hoje outro dia eu vi uma torcida de futebol cantando uma música da época da ditadura, da ERP, que era a agência de propaganda da ditadura. Fiquei um pouco impressionado com aquilo, com uma outra letra, mas você vê que era uma coisa tão marcante que até hoje está na memória de muitas pessoas. Se eu cantar o laço aqui, vocês iam lembrar, mas eu não vou submeter a minha. Então você tem a censura, você tem a propaganda e você também teve, no caso brasileiro, um sistema de espionagem enorme. Em cada universidade, em cada estatal, em cada autarquia, em cada órgão público, no Brasil inteiro havia um órgão de informações, como a gente chama, um órgão de espionagem. Os militares tinham a pretensão de controlar, disciplinar, organizar a sociedade brasileira. É o que eu tenho chamado de utopia autoritária. Eles tinham essa pretensão. Eles nos viam, aos civis, como despreparados, um pouco, coitado, ainda muito despreparado. Não sabe nem se comportar em público, não tem noções de higiene, não tem noções de civilidade. Como é que esse povo vai querer votar? Decorre dessa visão negativa que os militares brasileiros tinham da sociedade civil, os civis, melhor dizendo, a implantação desses sistemas que pretendiam nos proteger, a censura, evitar que determinados temas fossem tratados, a censura moral, a censura de diversões públicas, assim como a propaganda também. A propaganda muitas vezes foi utilizada para campanhas educativas, que analisadas hoje mostram como eles nos viam de uma maneira negativa. E os políticos, todos corruptos. Um dos propósitos principais da ditadura foi combater a corrupção entre os políticos, os parlamentares, os prefeitos, todos vistos de maneira muito negativa. Percepção que até hoje ainda prevalece entre muitos do Brasil. Portanto, era uma sociedade vista como despreparada e esses militares tinham, portanto, um projeto também pedagógico, no mau sentido, uma pedagogia autoritária, uma pedagogia que muitas vezes foi violenta, mas tinha. E é isso que eu tenho costumado chamar de utopia autoritária. Mas o fato é que, então, a violência propriamente dita, a violência do cu, a violência da tortura, a violência da prisão arbitrária, da morte, do assassinato, no Brasil teve duas características exatamente opostas à visibilidade e extensão lá na Argentina. Aqui no Brasil, ao contrário, ela não teve grande visibilidade e também não foi muito extensa, não foi muito grande. E quando eu digo isso, em geral, as pessoas mais exaltadas querem me bater. Porque eu também concordo que contabilizar a violência é alguma coisa, às vezes até... é uma contabilidade, às vezes até macabra. Você fala, não, lá houve 30 mil mortos, 20 mil mortos, 10 mil mortos, e aqui só, não importa quantos. Qualquer número é a expressão da violência, mas, em termos de uma experiência que a sociedade vive, é preciso considerar essa escala também. A escala, a dimensão, o tamanho da violência na Argentina foi tão grande, ela se espraiava pela sociedade de uma maneira tão grande, que era impossível
para aquela sociedade não conhecer, não vivenciar, não experimentar aquela violência e muitas vezes ser conivente com ela. Muitas vezes alguém era preso na rua de maneira bastante violenta, ou suspeito, ou sem mandato, e quem estava do lado dizia uma frase que se tornou emblemática na Argentina: alguma coisa deve ter feito. Então esse alguma coisa deve ter feito fala muito dessa convivência, dessa suspeição, dessa verdadeira sociedade do medo que foi a Argentina. No caso do Brasil, portanto, a escala, o tamanho, embora não deva servir para eximir de culpa os responsáveis pela violência que houve aqui, ela é importante ser considerada assim. Não para dizer-se que aqui houve uma dita branda, né, como alguns costumavam dizer. Houve violência aqui, mas ela foi em menor escala e, sobretudo, ela não teve a visibilidade que teve na Argentina. Por isso, eu tenho dito que, se na Argentina a memória que se constituiu foi uma memória traumática diante da violência brutal que houve naquele regime, no caso brasileiro, não é a memória traumática que marca a nossa experiência social em relação à ditadura, mas isso sim, a frustração diante das características que marcaram a nossa ditadura e, sobretudo, o seu fim. Vocês sabem que na Argentina houve não só a punição das juntas militares logo no primeiro governo civil de Alfonsín. Militares foram punidos. Mas além da punição, houve uma ruptura muito clara entre o fim da ditadura e o início da democracia. Ruptura muito clara. Lá houve os dois episódios mais impactantes da história política. Quais são os dois episódios mais impactantes da história política? A guerra e o julgamento do príncipe. O julgamento dos chefes de Estado. Os chefes de Estado foram julgados e punidos. E houve a Guerra das Malvinas. Houve a Guerra das Malvinas. No final da ditadura militar, o último general, já perdendo apoio, vendo a sociedade criticar a ditadura, o que ele resolve fazer? Resolve invadir as Ilhas Malvinas, as Ilhas Falkland, que são uma possessão inglesa. Invadiu e imediatamente obteve o apoio da população argentina. Imediatamente, vocês sabem que a guerra, ela mobiliza a opinião pública em geral favoravelmente. Só que ele não contava, evidentemente, com a reação brutal da primeira-ministra Margaret Thatcher, que foi até lá e matou todo mundo. E, portanto, isso acelerou tremendamente o fim do regime militar. Por quê? O que há de pior para um militar do que perder a guerra? Não há nada pior. Então, a Guerra das Malvinas, que os militares argentinos perderam de maneira indiscutível, também ajudou a acelerar o fim daquele regime militar. Mas o mais importante aqui para nós é que há uma clara ruptura no caso da Argentina. O fim da ditadura militar está marcado pelos dois eventos mais importantes: a guerra, eventos da história política, a guerra e o julgamento dos chefes de Estado. E no caso do Brasil, houve uma ruptura clara? Não, aqui não aconteceu nada. Não houve ruptura nenhuma. O longo processo de transição brasileiro, longuíssima transição, começou em 1974,
com a posse do general Ernesto Geisel, e se estendeu até 1984, com a eleição do primeiro presidente civil. E pior, essa transição foi inteiramente controlada pelos militares. Inteiramente controlada. O que também é uma questão polêmica, viu? Porque é muito ruim a gente perceber todas as manifestações que nós fizemos no final da ditadura não serviram para mudar nem um ato sequer do planejamento que os militares fizeram. Vocês sabem que em 1979 houve a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei da Anistia, uma lei que perdoava os militares. Uma lei da anistia que não só perdoava os presos políticos e aqueles que estavam no exílio, como também perdoava os militares, é o que a gente chama de autoanistia. Antes de terminar a ditadura, eles providenciaram essa lei da anistia em 79, justamente para que não houvesse, depois do término da ditadura, o julgamento de nenhum militar. Nenhum militar brasileiro pode ir para o banco dos réus acusado de qualquer crime do período da ditadura. É isso que garante a lei de 79. E vocês sabem que foi recentemente questionada pela OAB e o Supremo Tribunal Federal garantiu, não, é isso mesmo. Alguns anos depois, em 84, então vocês veem, 74, 75, 76, 77, 78, 79, estamos fazendo a transição, longuíssima transição controlada pelos militares. A lei da anistia, aliás, antes de falar de 84, ela foi pensada não apenas para perdoar os militares, mas também como uma estratégia que permitisse o retorno do exílio de líderes oposicionistas que aqui no Brasil criariam novos partidos de oposição para fragilizar o até então único partido de oposição, que era o MDB. Foi exatamente o que aconteceu. Depois da anistia, esses líderes que estavam no exílio, como Leonel Brizola, voltaram para o Brasil e criaram novos partidos. Até então havia só um partido de oposição. Isso foi pensado pelos militares. Há documentos que comprovam isso que eu estou dizendo. Então, a estratégia foi muito elaborada, foi muito pensada. E havia um último ato, que era o seguinte: a eleição do primeiro presidente civil, segundo os militares, deveria ser feita ainda de maneira indireta, através de um colégio eleitoral, que era o Congresso Nacional ampliado de alguns delegados. Isso aconteceria no final, em 84, quando então a população brasileira se insurgiu, a ditadura já estava nessa transição longuíssima, e houve no Brasil talvez a maior manifestação de massas de que nós temos notícia, e foram as diretas já. Nunca houve no Brasil manifestações tão grandiosas como as diretas já, com milhões de pessoas nas ruas, milhões. Em todas as cidades, comícios levavam artistas, levavam políticos, levavam lideranças de oposição para as ruas, a fim de obrigar o Congresso Nacional a votar uma emenda que permitiria a eleição direta do presidente da República, o primeiro presidente civil. Nem mesmo esse que foi o maior movimento de massa jamais ocorrido na história do Brasil, nem mesmo ele foi capaz de alterar 1 milímetro sequer o planejamento que os militares fizeram. No dia da votação da emenda, quando a derrota foi confirmada, a televisão mostrava as pessoas chorando no Brasil afora, que havia quase que a certeza
de que as diretas já seriam aprovadas. Isso foi em 84. A eleição do presidente civil foi indireta, graças a um arranjo nas elites. Houve uma composição e um candidato palatável foi eleito com um compromisso de respeitar a lei da anistia de 79 e não punir os militares. E para a vitória desse candidato palatável, que foi o famoso Tancredo Neves, só foi possível a vitória dele porque, assim, nas vésperas da eleição, o partido que apoiava o regime militar, ele se dividiu. E o presidente desse partido, que era o partido que dava apoio à ditadura, ele apoiou Tancredo Neves, criando uma aliança chamada Aliança Democrática. Esse homem era o José Sarney, está aí até hoje. Está vivo ainda, O vaso ruim não quebra. E o que aconteceu? Como se não bastasse, nós não conseguimos sequer a eleição direta. Na véspera da posse, Tancredo Neves morreu e assumiu o Sarney, que era o presidente do partido que apoiava a ditadura. Então, é uma transição marcada pela ruptura. É uma transição marcada pela continuidade, pela negociação entre as elites, por um pacto que está marcado, sobretudo, pela anistia de 79. Qual o pacto? O pacto segundo o qual, tudo bem, termina-se o regime militar, mas nenhum militar pode ser punido. Esse é o pacto. Está representado tanto pela lei da anistia, quanto pela eleição indireta de Tancredo Neves. Pacto contra o qual a sociedade não conseguiu, por mais que tenha se mobilizado nas diretas já, não conseguiu se insurgir, não conseguiu alterar essa transição que, como eu disse, foi muito planejada ainda em 74. Portanto, quando me perguntam, voltando ao início aqui da minha fala, por que na Argentina houve punição dos militares e por que no Brasil não há punição dos militares? Bem, não há por isso. Não há porque nós temos uma sociedade marcada pela conciliação. Pela conciliação, que é um traço fortíssimo da cultura política brasileira. Diferentemente da Argentina, cuja história contemporânea, não só durante a ditadura militar, as ditaduras, lá houve mais de uma ditadura militar. Não só durante as ditaduras militares, a história da Argentina, desde os primeiros golpes, dos anos 40, 50, mas sobretudo depois de 1969, quando houve lá o Cordobaço, não há como entrar em detalhes aqui, mas o fato é que ela é muitíssimo marcada pela ideia de que a violência é um componente legítimo da luta política. Muito ao contrário do caso brasileiro. E aqui eu nem estou fazendo julgamento de valor. Se nós, por exemplo, como muitos cobram, deveríamos ser uma sociedade sem tanto receio de afrontar as nossas diferenças, confrontá-las, né? Nós temos essa tendência, estou falando nós em termos gerais, nós temos na história brasileira essa tendência da conciliação, de evitar a todo custo os conflitos, os confrontos, e diferentemente do caso argentino. Portanto, aqui se constituiu uma espécie de frustração com essa falta de ruptura e com a impunidade dos militares. Quando eu digo frustração,
eu estou me referindo, sobretudo, à militância dos direitos humanos e à esquerda em geral. Vocês sabem que essa cobrança, segundo a qual aqui também deveria ter a punição dos militares, é uma cobrança muito forte na militância dos direitos humanos, porque a sociedade brasileira, regra geral, não está muito interessada nesses temas. Ninguém sabe o que é a Comissão Nacional, na verdade, não só porque ela está fracassando mesmo, mas porque poucos se interessam sobre o assunto. Por que há esse desinteresse? Bom, a questão da violência é essencial. O fato dela ter sido ocultada, o fato de não ter havido visibilidade é realmente decisivo, inclusive para entendermos esse desinteresse, essa apatia. De modo que quando eu falo em frustração, eu estou me referindo sobretudo à militância dos direitos humanos. E aí a gente entende por que a justiça de transição demorou tanto tempo. Logo depois do fim da ditadura brasileira, nós entramos numa espécie de latência, de suspensão, período durante o qual poucos falavam sobre a ditadura. De 85, 86, mesmo durante a Constituinte. Outro dia alguém me disse assim, não, mas durante a Constituinte o tema da ditadura apareceu, porque a Constituinte, a Constituição tinha que incorporar a anistia de 79 e tinha que definir o papel dos militares na sociedade brasileira. E aí eu fui pesquisar os acervos da Constituinte de 88 e a gente vê que esses temas não mobilizaram as pessoas. Então nós vivemos uma espécie de suspensão, de latência, só voltamos a falar disso quando? Em 95. Por quê? Porque, de algum modo, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, chegaram finalmente ao poder, chegaram ao poder alguns representantes da esquerda, na esfera das questões de direitos humanos, foram capazes de criar aquela primeira comissão que eu falei sobre mortos desaparecidos. Então, essa militância dos direitos humanos é que, de algum modo, tem pautado a discussão que aqui no Brasil nós temos sobre a justiça de transição. E com isso tem tornado como fato emblemático aquilo que de fato não foi tão emblemático assim no Brasil, que é a violência, que é o confronto entre luta armada e forças da repressão. Qualquer um de nós, se voltar para a Comissão da Verdade, ou para alguém que fale sobre o regime militar, ou vá a uma exposição sobre o tema, ou veja um filme sobre o tema, vai perceber o que eu estou dizendo. Aqui é como se o fato emblemático que caracterizaria a ditadura militar brasileira é o confronto, luta armada e repressão. Isso está longe de corresponder à verdade. Longe. Não foi esse o fato emblemático, não é isso que marca a história da ditadura militar brasileira. Não poderia ser reduzida à história da repressão à luta armada, que aqui no Brasil foi pequena. A luta armada, a guerrilha chamada urbana, foi pouco expressiva, e a guerrilha rural, a famosa guerrilha do Araguaia, também foi bastante modesta. No entanto, essa militância dos direitos humanos constituiu essa memória como fato emblemático. E com isso, assume a noção de vitimização. Nós teríamos sido uma sociedade, todos nós éramos democratas e fomos vítimas da repressão. Mocinho e bandido, isso não é uma visão sofisticada, isso não é uma visão que possa se sustentar como uma explicação histórica sofisticada? Claro que não. A sociedade não foi dividida entre mocinhos e bandidos. Os militares
Não eram, então, os militares desarvorados que, do nada, decidiram dar o golpe e saíram torturando as pessoas. Não. Houve apoio da sociedade. Esse é o meu ponto, quer dizer, quando nós lemos a história da ditadura brasileira conforme a ótica das sociedades do medo, de algum modo nós fortalecemos essas interpretações heroificantes, essas interpretações romantizadas, segundo as quais houve essa dicotomia repressão-vítima. O que oculta, por exemplo, a violência da luta armada, o que oculta o apoio da sociedade aos militares. Então, esse é o meu ponto. O discurso da vitimização é um discurso muito forte. O testemunho da vítima é um testemunho muito forte, contra o qual muitas vezes você fica imobilizado. Quando nós estudamos as vítimas, quando nós estudamos o testemunho das vítimas, nós lidamos com uma sacralidade que ele contém, que, no entanto, muitas vezes é bloqueadora. Existe um exemplo que eu sempre tenho citado e que envolveu a atual presidente Dilma Rousseff. Ela, antes de ser presidente, quando era ministra das Minas e Energia, foi a uma sessão do Congresso Nacional, uma audiência pública, e o senador, para responder questões, sei lá, eu do Ministério da Energia, isso foi em 2008, e um senador da oposição desdenhosamente disse para ela assim: mas como é que nós podemos acreditar no seu depoimento se, quando a senhora foi presa durante a ditadura militar, mentiu para os seus interrogadores? Aí a Dilma usou muito inteligentemente essa coisa da sacralidade do discurso, porque ela respondeu ao senador, dizendo: senador, eu fui barbaramente torturada. E quando uma pessoa está sendo torturada, a dor é muito grande. A vontade de dizer a verdade é muito grande, mas eu menti para salvar companheiros. Acabou, senador. No dia seguinte, os jornais só falavam da vitória da ministra sobre o seu opositor. Por quê? Por causa dessa força que tem o testemunho da vítima. E também é muito difícil você estudar o testemunho dos algozes. Porque, é claro, através do testemunho das vítimas, a figura do algoz aparece como um demônio. A gente chama de algoz o perpetrador, o agente da repressão, o cara que tortura, por exemplo. Nesse livro que eu mencionei da Pilar Calveiro, há uma passagem chocante na qual ela diz o seguinte: eu estava do lado de fora, estava presa no campo de concentração, na Argentina, e estava ouvindo, assim, numa sala, uma mulher sendo muito torturada. De repente a tortura acabou, a mulher saiu, caiu assim, meio sentada, ensanguentada, em choque, e o torturador veio, fumando um cigarrinho, e se dirigiu para a torturada e falou assim: poxa, não tem nada para fazer, vamos jogar um baralho? E aí começaram a jogar cartas. Existe também um outro exemplo que eu acho muito chocante, que é um álbum de fotografias de junho de 1944, que é chamado Auschwitz, com a data de junho de 44, está no Museu do Holocausto dos Estados Unidos. E esse álbum mostra os momentos de lazer dos guardas da SS nazista nesse famoso campo de concentração de Auschwitz. Eles estão lá tomando uma cerveja, tocando acordeon com as enfermeiras, e os
os fornos crematórios funcionando a todo vapor. Então, o algoz, o agente da repressão, quando aparece através do discurso da vítima, ele é um demônio. Mas ele também é essa pessoa comum, que no meio de uma barbaridade total, chama a vítima para jogar baralho, ou enquanto está lá acendendo os fornos crematórios, sai para tomar uma cervejinha. Como o historiador deve analisar esses testemunhos? Nós devemos analisá-los, por exemplo, através da sacralidade do testemunho das vítimas que demonizam, ou devemos usar os documentos de época que, em geral, nos mostram esses agentes da repressão como pessoas comuns? Então, é uma coisa muito difícil de se fazer. E chama a atenção para essa problemática da violência, que é o meu ponto. Como lidar com essa questão da violência sem, por um lado, desconhecê-la, sem, por um lado, fazer uma leitura heroificante ou romantizada do passado. E quando a gente não sabe se a pessoa foi vítima ou agente da repressão? Porque isso é frequente. Há um caso que eu tenho citado sempre também, que é de um fotógrafo chamado Silvaldo, que ele era um garoto de 20 e poucos anos e queria ser fotógrafo. Aí viu um curso de fotografia da polícia em São Paulo, Polícia Civil. Fez o curso lá na USP, acho que assim, na segunda, terceira semana do curso, ele foi chamado pelos agentes do OICOD. Olha, vamos conosco lá que você vai ter uma missão para fazer. Quando ele chegou nas dependências do DOI-COD, estava pendurado na janela o cadáver do Vladimir Herzog. Ele foi obrigado a fotografar. Você já deve ter visto essa foto que mostra o Vladimir Herzog pendurado com uma corda, porque os militares queriam simular que Herzog tinha se suicidado. E chamaram esse fotógrafo chamado Silvaldo. O Silvaldo era um garoto, entrou em choque total. Fez a foto, saiu apavorado dali, mas o pessoal do DOI-COD continuou chamando para outras tarefas como essa, de simulação de suicídio e de outras fotografias de presos políticos. O Silvaldo se desentendeu com esses caras e, na primeira oportunidade, acho que ele tirou férias, fugiu para os Estados Unidos. 40 anos depois, ele foi descoberto por um jornalista da Folha de São Paulo, lá nos Estados Unidos, já vivendo algum tempo. A pergunta é: Silvaldo, fotógrafo da Polícia Civil, é um agente da repressão ou vítima da ditadura? Ele trabalhava na polícia, foi obrigado a fazer a foto, fugiu do país, perdeu a família, ficou 40 anos exilado e até hoje não voltou. É muito difícil, muito difícil. Por isso, definir claramente se esse cidadão é um agente da repressão ou uma vítima da ditadura. Até o próprio uso da palavra vítima, que em geral está reservada para as vítimas da tortura e da violência física, talvez seja inadequado no caso do Silvaldo, mas certamente ele sofreu bastante ali diante daquela circunstância. A comissão da anistia negou que ele seja vítima. O Paulinho Abraão, presidente da comissão da anistia, disse: não, ele é um agente da repressão, não merece anistia, não merece indenização. Portanto, o historiador que lida com esses temas tem uma série de complicações, tem uma série de problemas a enfrentar, e é muito importante fazer o que todo historiador faz quando escreve um livro, um artigo, que é uma espécie de negociação com o leitor. Cada livro, cada trabalho, cada conferência que eu faço é uma tentativa de negociar com a audiência
a interpretação tão difícil de se fazer desses períodos, desses eventos traumáticos. É claro que houve violência no Brasil. Quando eu digo que a categoria da violência não é adequada para a análise da história da ditadura brasileira, eu não estou querendo dizer que não houve violência. Claro que houve. E houve, inclusive, de um tipo maior, ou de um tipo, maior não é a melhor expressão, de um tipo mais espalhado pela sociedade. Essa violência capilar que o sistema de espionagem criou em todo o Brasil. Há pessoas, inclusive, que foram vítimas dessa violência e nem sabem. E com isso eu prometo que eu vou terminar. Há muitos anos eu pesquiso essa documentação e volta e meia eu via documentos como o seguinte, esse é um caso real. Um engenheiro da Petrobras, a famosa estatal brasileira, foi cogitado para ser nomeado para um cargo importantíssimo lá, uma dessas diretorias importantes da Petrobras. Não vou citar o nome.